Oi gente, eu sou o Rafa, esse é meu canal de resenha DNA dos livros. No vídeo de hoje, quarta-feira, é dia de resenha de livro nacional. O livro da vez é O Lago Negro, da autora Juliana Dallio. Aqui a gente vai conhecer a Verônica. Ela é uma estudante universitária que está escrevendo um livro de fantasia. Ela quer impressionar, quer ajuda ali de um dos professores da faculdade, que foi o mentor do pai da Verônica, que também era escritor e também escrevia livros de fantasia. Ela quer entregar esse manuscrito para ele, para ver, né, o que ele acha, quer dar um jeito de ter acesso a ele. E ao mesmo tempo, ela vai descobrindo mistérios, segredos do lugar para onde ela se mudou para fazer a faculdade, né? O pai dela morou ali também e ela vai descobrindo que a morte do pai dela pode ter uma relação ali com as coisas que aconteceram naquele lugar. E é isso que a gente acompanha no livro, toda a história da Verônica, do pai dela e daquele lugar misterioso. Ali no começo a gente vai entender um pouquinho quem que é a Verônica, né? Qual é a atual situação dela, por que ela quer ser escritora, vai entender um pouco toda a história dela. Né? A gente vai conhecendo o livro que ela está escrevendo, né? Tem alguns capítulos que são os capítulos desse livro que ela está escrevendo, a gente vai conhecendo a história que ela está escrevendo e ao mesmo tempo a gente vai acompanhando ela descobrindo, né, os mistérios ali daquele lugar. Vai descobrindo que tem muita coisa escondida por ali, que as pessoas gostam de esconder as coisas, as histórias, o passado daquele lugar. E ao mesmo tempo que ela vai descobrindo, né, esses mistérios, ela se dá conta que a história que ela está escrevendo tem uma relação quase que direta. E ela tenta descobrir o porquê dessa relação de uma história que para ela era ficção, né, que ela está escrevendo, mas que se vê totalmente interligada ali com a história real daquele lugar, com os segredos daquela gente. Lá no final, depois de muita coisa acontecendo, muitas mortes, né, muita gente vai morrer aí, cada segredo que a Verônica vai descobrindo, a gente entende tudo, quais são essas relações, quais são os mistérios ali daquele lugar, resolução de tudo isso. Eu gostei bastante desse livro. A autora tem uma narrativa muito fluida, você lê rapidinho, ela não tem traves, não enche linguiça, vai direto ao ponto. Acho isso bem bacana na escrita dela e também o texto dela é muito fácil de ler. Apesar dela criar todo um universo ali próprio, né? Por conta do livro, principalmente da Verônica e também um pouco por conta da história, da parte real da coisa, tudo é muito fácil de entender, né? Ela consegue explicar tudo muito bem e cria uma história muito instigante. Confesso que à medida que a Verônica vai descobrindo as coisas daquele lugar, vai descobrindo os segredos das pessoas ali e tal, a história vai ficando cada vez mais instigante. Quando chega a hora da relação entre o livro que a Verônica está escrevendo e a história real, né, a história da vida real, quando chega, né, a interligação entre essas histórias, a história fica melhor ainda, a gente vai percebendo o quanto tudo é muito confuso para a própria Verônica, né? Mas mesmo assim a autora consegue explicar tudo muito bem. Chega uma hora que a gente não sabe o que é real, o que é verdade, o que é fantasia, o que é real, né? Nessa mistura toda, mas tudo fica muito bem explicado, dá para entender tudo certinho porque a autora faz isso muito bem. Ela consegue conectar tudo e explicar todas as coisas. A história em si é bem interessante, né? Todos os mistérios que ela vai colocando ali dentro da história, que a Verônica vai descobrindo, né? Como eu falei, o mistério da morte do pai dela, a própria história do pai dela, desse professor, né? Dos outros personagens que aparecem ali na história, tudo é muito interessante, tudo muito bem trabalhado, tudo muito bem desenvolvido, dando origem a uma história muito interessante. Gostei muito dessa mistura de suspense com fantasia, acho que não sei, né, não é muito comum de se fazer isso,
mas aqui a autora fez e fez de uma maneira muito, muito boa. É o primeiro livro de uma série, né? São 4 livros. Todas as perguntas que surgem nesse primeiro livro, ela responde e ela deixa um gancho muito bom para o segundo, que eu já quero ler com certeza. Provavelmente, se ela mantiver a excelência em todos os livros, eu vou querer ler a série inteira. Já conheço o trabalho da Juliana, então tenho certeza que ela vai manter. Então fica aqui a dica de leitura, O Lago Negro. Dito isso, muito obrigado por estar aqui, deixa seu like, seu comentário, se está aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa o sininho, tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado. Tchau.